Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Oi, você já teve nas teleaulas passadas de física muitas noções sobre ótica. Você conheceu as leis da refração e da reflexão e como elas são aplicadas aos espelhos e lentes. No caso das lentes, você aprendeu que algumas são convergentes e outras são divergentes. Bom, hoje chegou o dia de você colocar esses conhecimentos em prática. Em outras palavras, nós vamos ver como funcionam alguns instrumentos que são muito importantes para o nosso dia a dia e que utilizam lentes para aperfeiçoar a capacidade da nossa visão. Na teleaula de hoje, você vai aprender como o olho humano recebe as imagens do mundo exterior e como os óculos podem corrigir alguns problemas comuns da visão. Vai conhecer também como funcionam instrumentos como lunetas, telescópios, microscópios, projetores e lupas. E agora, muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Difícil ler esse jornal, hein, Vicente? Não, sabe o que é, Gil? Ultimamente as letrinhas desse jornal aqui, as mais miudinhas, estão muito embaralhadas, sabe? Ah, meio embaralhadas. É. Eu tô achando que isso daí é vista cansada, Vicente. Não. Você tá precisando mesmo é no oculista, rapaz. Não precisa. Como não? Sabe meu primo Geraldo? Sei. Então ele é um ótimo oculista. Eu vou ligar pra ele. Não, ó, é só eu afastar um pouquinho mais o jornal e fica em foco. Fica bom. Afastar só um pouquinho. É. E você não tava completamente afastado ali. Olha lá, hein, rapaz. E os slides, hein? Tão Os slides, lindos, tão maravilhosos. Quer ver? Eu vou colocar aqui pra gente projetar. Ô, Gil, como é que é o nome daquele seu primo oculista mesmo? Geraldo. Quer que eu ligo pra ele? Geraldo, grande Geraldo. Olha, a gente quer saber o seguinte, há quanto tempo você usa óculos? Há quanto tempo? Ai, já uns 7 anos. Acho que tem uns 6 anos. Desde os 6 anos de idade. E que tipo de problema o senhor tem? Hipermetropia. Uma das aplicações mais úteis da ótica na nossa vida diária, sem dúvida nenhuma, são as lentes de óculos, que fazem um monte de gente enxergar coisas que em situações normais elas não enxergariam bem. As pessoas que usam óculos enxergam as coisas de uma maneira turva, achatada, alongada. Não seria interessante se a gente conhecesse melhor como é que os nossos olhos recebem as imagens do mundo externo? O olho humano pode ser comparado a um globo que tem, na sua frente, uma lente convergente. Esta lente tem o nome de cristalino e a sua função é formar lá no fundo do olho, na região que recebe o nome de retina, a imagem dos objetos que nós estamos vendo. É importante notar também que as imagens no cristalino formam-se de modo invertido, isto é, de cabeça para baixo. Mas as lentes mudam o olho das pessoas? Não, Rosinha, não é isso que acontece na verdade. É que para determinadas pessoas, a imagem não se forma exatamente sobre a retina como é certo. Ela se forma antes ou depois da retina. É como se o olho dessas pessoas fosse achatado ou alongado, é isso? Isso. O que o óculos faz é corrigir esse defeito. Mas o importante é saber que existem 2 problemas principais que prejudicam a visão perfeita de um objeto. É a miopia e a hipermetropia. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem miopia, a imagem se forma antes ou depois da retina? Olha só, Rosinha. No caso da miopia, a imagem é formada antes da retina. A lente é muito convergente e por isso a imagem se forma antes de atingir o fundo do olho. Para corrigir este defeito, é necessário diminuir um pouco essa convergência com o auxílio de uma lente divergente. Esse tipo de lente faz com que raios luminosos entrem no olho de modo mais divergente e assim a imagem se forma no fundo do olho, ou seja, na retina.
No caso de uma hipermétrope, é justamente o contrário. A imagem é formada depois da retina. Nesse caso, a lente é pouco convergente e a imagem se forma além do fundo do olho, o que resulta numa visão não nítida. Aí, será necessário uma lente convergente para corrigir essa tendência. Os instrumentos ópticos, eles deixam os nossos olhos mais efetivos para conhecer o mundo que nos cerca. Essa lupa aqui, por exemplo, é um instrumento óptico mais simples que nós podemos imaginar. Ela serve para a gente enxergar os pequenos detalhes das coisas. Tem gente que lê com a lupa. O funcionamento da lupa também é bem fácil de explicar. Vamos imaginar um objeto. Nesse caso, a letra R, colocado diante da lupa, de tal maneira que esse objeto fique entre o foco e o vértice dessa lente. A lupa vai produzir uma imagem virtual desse objeto. Para a construção dessa imagem, é utilizado um raio paralelo que sai passando pelo foco e um raio que passa pelo vértice da lente e sai sem desvio. A imagem deste objeto é maior do que o objeto, mas com a mesma orientação, e é uma imagem virtual porque se forma atrás da lente. Muitos outros instrumentos de ótica utilizam a lente convergente como princípio central do seu funcionamento. Um deles é o conhecido projetor de slides. Ah, Vicente, é só por hoje, ó. Acabou. Oh, acabou? Pô, Ah, mas ficou bacana, hein? gostou, né? Belos slides da viagem, rapaz. Eu curti bastante. Agora, sabe uma outra coisa? Eu andei xeretando como é que funciona um projetor de slide por dentro. Interessante, viu? É mesmo, rapaz? Primeira coisa que eu descobri, ele trabalha com lentes convergentes, sabia? É mesmo, rapaz. E eu ouvi dizer que utilizam duas lentes, não é isso? Duas lentes, exatamente. Aqui dentro tem uma lâmpada que está no foco da primeira lente. Por Sei. isso que os raios saem dela, saem paralelos e vão atingir o slide. Entendeu? Ah, e depois saem do slide e vão encontrar outra lente, não é isso? Exatamente. Para essa segunda lente, o slide é um objeto real. Entendeu? Certo. Então ele vai projetar a imagem também real na tela, no caso aqui é a nossa distinta parede. Certo. Agora, e o problema do foco? Ah, o foco, sabe que tem o foco aqui, ó, tem uma cremalheira onde corre uma engrenagem que permite que essa lente aqui da frente se distancie ou se aproxime do slide. Dessa maneira a gente consegue que a imagem seja formada exatamente sobre a tela. É, mas olha, eu ainda tô em dúvida como a imagem se forma exatamente na tela. Sabe me explicar? Gil, aí eu vou ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Para entender como a imagem do slide vai se formar sobre a tela, deixe eu imaginar dois raios luminosos saindo de um ponto P. Vou utilizar um raio que vai incidir paralelamente na lente e é refratado passando pelo foco desta lente. Por outro lado, um raio que incida passando pelo vértice da lente passa sem sofrer desvio. Esses dois raios vão se encontrar num ponto P' da tela. O que é importante notar é que tanto o ponto P como sua imagem P' são reais. E uma das principais características das imagens reais é que elas podem ser projetadas numa tela, por exemplo. Que engraçado, né, Vicente? A gente tem que colocar o slide de maneira invertida no projetor para que ele consiga projetar a imagem na posição correta, ou seja, exatamente na posição que a foto foi tirada. Exatamente, por causa do conjunto de lentes, né? Mas sabe o que eu tava pensando enquanto você tava falando? Esses instrumentos que a gente tá vendo, quantos instrumentos desses usam lente, né? Esses aqui, por exemplo, projetor de slide, projetor de cinema, isso a gente já entendeu mais ou menos como é que eles funcionam. Claro. Mas e um microscópio? Você já imaginou como que funciona um microscópio? Microscópio, Vicente? Aí você me pegou, viu? Pois é, como é que será, hein? Este é o microscópio composto, né, Maristela? Exatamente. Sabe que este é um dos instrumentos que mais fez progredir as pesquisas no campo da biologia? Ah, deve ter sido mesmo, viu?
E ó, isso é bom pra gente ver como as ciências dependem uma das outras. Agora, ele é composto porque ele tem duas lentes, não é isso? Exatamente, duas lentes convergentes, ou mais precisamente, um conjunto de lentes que agem como se fossem duas lentes convergentes. E elas estão nas extremidades de um tubo metálico. Uma das lentes é a objetiva e a outra é a ocular. Ah, isso eu sei, quer ver? Ó, a objetiva é que fica mais perto da amostra que vai ser analisada. E a ocular é a lente pela qual o cientista vai observar e analisar essa amostra. E eu te falo outra coisa, a objetiva forma a imagem aumentada da amostra. E essa imagem vai ser aumentada ainda mais pelo ocular. Olha só, Rosinha, aqui embaixo existe esse suporte que serve para colocar a lâmina onde está o material de estudo. Certo? Aqui mais embaixo existe um espelho que serve para iluminar o material que está sobre a lâmina. E dentro desse microscópio, como é que ocorre a formação da imagem? Bem, é um processo semelhante aos outros casos, onde os pontos luminosos do objeto em estudo emitem raios que atingem a objetiva. A objetiva forma uma imagem real de algo que esteja sendo pesquisado, uma célula, por exemplo. Em seguida, a segunda lente forma uma nova imagem da primeira imagem. E é esta imagem virtual final que o observador vê. Imagem que é muito maior do que a célula original que ele está observando. Assim como os microscópios foram muito importantes para a biologia, os telescópios e as lunetas auxiliaram muito a astronomia e trouxeram grandes progressos para o estudo do universo. Bem, na verdade, uma luneta astronômica e um microscópio são muito semelhantes. Ambos possuem duas lentes convergentes. Cada uma dessas lentes fica numa extremidade de um ou dois tubos. Uma lente é objetiva e a outra lente é a ocular. A grande diferença entre esses dois instrumentos, como não poderia deixar de ser, está nas distâncias focais das objetivas. Neste tipo de luneta, a objetiva forma uma imagem real do astro que se está observando. Como esse astro está a uma distância muito grande, vai se formar praticamente no foco a imagem F1 da objetiva. A imagem vai ser real e invertida em relação ao objeto observado. Esse fato não tem grande importância quando a luneta é usada para observar os astros, a Lua ou algum outro planeta. Nesta figura, foi utilizada uma árvore para mostrar a inversão e para comparar essa luneta com uma outra. É a luneta terrestre, que exteriormente não tem muita diferença da luneta astronômica, mas ao contrário desta, não inverte o sentido dos objetos observados. A diferença principal das duas está na ocular. Enquanto as lunetas astronômicas usam lentes convergentes, as terrestres usam lentes divergentes. Os raios luminosos vindos dos objetos formam, por assim dizer, uma imagem real perto do foco da objetiva. Mas, na verdade, esta imagem não pode ser formada, pois antes disso, os raios vão encontrar a ocular. Entretanto, é justamente essa imagem que vai servir de objeto virtual para a ocular. A ocular forma, então, a imagem final, que vai ter a mesma orientação que o objeto que ela está observando. As lunetas foram introduzidas no estudo dos astros por Galileu, mas existem outros tipos de instrumentos ópticos que também são muito importantes para a astronomia, como, por exemplo, os telescópios refletores. Eles foram introduzidos por cientistas como, por exemplo, Isaac Newton. Bem, essa é outra história. Os telescópios refletores, eles usam como objetiva um espelho côncavo, que pode ser esférico ou parabólico. Existem vários tipos de telescópios refletores. Quer ficar fera em telescópio? No seu livro de física, você vai poder estudar com detalhes o funcionamento interno dos telescópios. Tchau aí, Gil. Tchau, Vicente. Bom, enquanto o Vicente vai cuidar da visão, que tal a gente fazer uma revisão, certo? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu mais sobre a visão e viu como o olho humano recebe as impressões do mundo exterior. Aprendeu também como funcionam diversos instrumentos de ótica, como a lupa, o projetor de slides, o microscópio.
as lunetas astronômica e terrestre e os telescópios. Bom, agora é com você. Aprofunde todas essas informações com o auxílio do seu livro de física e boa sorte. Até a próxima. Tchau. Tchau.